bem-vindos a mais um episódio do Gente que Pode, o podcast que quer dar voz à diversidade. Eu sou Juliana Goulardins e junto com as minhas colegas Heloíse Guion e Vânia Ferreira, vamos dar início a mais um episódio. Antes de começar, incluindo a todos, vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos loiros, amassados dessa vez. Estou vestindo uma camisa verde de manga curta, com uma camisa branca por dentro, uma calça branca. Estou sentada e tenho aqui à minha frente um profissional de excelência para trazer aqui no nosso tema dessa temporada, que são tecnologias do cuidado. O professor Alberto Pons, vou falar professor, fisioterapeuta, DJ, tá? Nas horas vagas. Multitarefas. Vou ler aqui um histórico de apresentação, mas Beto, bem-vindo, você vai falar um pouquinho mais. Ele é fisioterapeuta que combina com excelência técnica, com um olhar profundamente humano sobre o cuidado em saúde, traz na bagagem experiências valiosas com pacientes críticos em vários hospitais em São Paulo, onde sempre priorizou o bem-estar e a recuperação integral dos seus pacientes. Além da prática clínica, atua também na área de docência, como diretor executivo e acadêmico do Instituto Beta, é professor em cursos de extensão e pós-graduação e acredita que a educação é uma ferramenta poderosa para transformar a saúde e capacitar novas gerações de profissionais. Muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite aí, tá? Vou fazer minha autodescrição então, né? Também sou homem, de cabelo castanho, estou vestido aqui sentado, vestido com uma camisa azul e está sendo um prazer poder compartilhar esse conhecimento e esse bate-papo com vocês. Muito bem, Beto. A gente está aqui nessa temporada falando dessas questões das tecnologias, desde aquelas mais leves, né? As habilidades de comunicação, de empatia, de acolhimento, até aquelas de alta complexidade, com recursos invasivos, inclusive, né? Na área da intensiva a gente tem isso, né? Do suporte à vida. E aí eu vou trazer justamente para essa área, essa discussão agora. Na sua visão, o que significa integrar essas diferentes tecnologias do cuidado na prática clínica e no ensino? Bom, na verdade, é a gente combinar todo esse conhecimento, aliar essas ferramentas que nós temos de comunicação, da parte da tecnologia com os equipamentos, para poder proporcionar uma melhor assistência para a necessidade do que o paciente vai precisar, seja da parte clínica, como também da parte emocional, vamos dizer assim. E na docência é exatamente aliar também toda essa parte do ensino, de passar esse conteúdo, esse conhecimento para os alunos e prepará-los justamente para esse ambiente também que não é nada fácil, que exige aí tem uma pressão bastante grande em relação à saúde, familiares e equipe. Fala um pouquinho especificamente no contexto da UTI, como que isso pode ser aplicado, quais são os principais desafios que você vê nesse contexto tão particular? Bom, quando a gente pensa aí na parte das tecnologias, na parte leve, é mais a parte da comunicação, que na verdade, dentro da UTI, para mim, acho que é a principal, é onde tudo realmente vai ter para a facilidade do atendimento para o paciente, para o acolhimento da família e como a gente vai se comunicar com a equipe. Então, eu já passei por vários cenários onde o que limitava a evolução, ou às vezes a gente conseguir melhorar o atendimento, era justamente essa falta de comunicação. Então, seja entre equipe, até mesmo o acolhimento com a família, com os pacientes. A gente sabe que nem sempre o familiar vai poder estar ali dentro o tempo inteiro. Então, isso tudo limita um pouco, mas que acho que essa empatia, melhorar essa comunicação, acho que realmente já facilita um pouco mais. Até a comunicação entre os profissionais da equipe, porque como você falou, às vezes a gente tem cenários em que o paciente está rebaixado, né, no seu nível de consciência, tá ali dentro de uma UTI que não pode ter um acompanhante, tem um horáriozinho de visita, e aí a comunicação ela passa a ser entre os membros da equipe para tratarem de uma outra forma aquele paciente, Ju, né? é engraçado você falar isso, porque assim, existem uma coisa que para a gente parece, às vezes aqui em São Paulo, um pouco mais rotineira, visita multidisciplinar.
Então, eu já passei por um cenário onde não estava na assistência, mas sim eu estava com o meu pai, numa situação de Covid, onde ele estava internado no hospital e que não existia uma visita multidisciplinar. Então, a falta dessa comunicação, da gente conseguir passar todo o quadro clínico, de tentar passar informação para a família e tudo, fazia completamente a diferença, porque não dava para dar continuidade por conta dessa dificuldade que a gente tinha, e até mesmo uma situação de médicos não ter uma boa comunicação com os outros profissionais da saúde, e isso tudo meio que dificultava. Então, essa comunicação faz total sentido, porque não tem como você pensar também nas outras, quando a gente fala ali da média dura, onde você tem ali os protocolos. Uhum. Não adianta ter o protocolo, mas se a equipe não está bem treinada, se as Alinhada, pessoas né? não falam a mesma coisa, se não tem ali, então eu vou lá e faço de um jeito, daqui a pouco o outro vai lá e faz de outro jeito. Ah, não, porque eu fiz um curso, eu aprendi a modalidade mais avançada do ventilador mecânico. Mas você está ali 6 horas. E as outras 18 horas do plantão? Como é que vai funcionar? Será Uhum. que toda a equipe sabe fazer aquilo dali? Então, às vezes, o aparelho ele é muito bom, mas se você conhece, você sabe fazer muito bem feito o feijão com arroz, às vezes vai ser muito melhor naquele momento, onde todo mundo vai saber fazer, onde você vai conseguir se comunicar melhor com toda a equipe e quem vai ganhar vai ser o paciente. Bem, meu nome é Heloíse, eu sou uma mulher de cabelos longos, escuros, estou com uma camiseta branca. E falando um pouco disso que você falou, eu vejo isso até na questão de ensino. Eu que sou recém-formada, às vezes a falta de comunicação entre os educadores, que parecia um cenário talvez um pouco mais simples, mas quantas vezes a nossa formação fica prejudicada e a gente se sente até perdido. Eu falo até em relação, por exemplo, ao estágio, né? Onde você está num contato direto com o paciente, mas você passa por dois supervisores diferentes. Em um dia você está com um, no outro dia você está com outro. A falta da comunicação Será que ali, eles estão e alinhados? não só da comunicação, porque às vezes se conversam, mas quando eles chegam no aluno, a abordagem é diferente da que eles têm entre eles. E aí isso acaba refletindo diretamente no cuidado que é prestado, né? Então, assim, como educador, como você vê essa dificuldade dessa tecnologia de humana mesmo, de passar esse conhecimento de uma forma com que de fato, aquele profissional que está em formação, ele consiga entender a diferença que isso faz dentro de um contexto clínico. Lu, é engraçado você falar, eu vou dar um exemplo bem assim, que aconteceu comigo. Por que que eu fui para a área da docência? Quando eu estava na graduação, eu tive esse contato com a cardiorrespiratória e os meus professores, eles todos tinham uma formação muito boa, eles vieram do INCOR, só que a forma com que eles passavam, quando eu me formei, era totalmente assim, você vai pisar dentro de uma unidade de terapia intensiva, é pressão de todos os lados, só que a pressão maior vinha deles. Então, era um regime tão assim, você não sabe, era uma pressão tão grande que assim, eu fiquei, na verdade, encantado pelo a quantidade de conhecimento que eles tinham. Então, na verdade, o que eu queria era ter aquele conhecimento. Mas a primeira oportunidade que eu sempre pensava, eu falava assim: se um dia eu tiver a oportunidade de transmitir o conhecimento, a primeira coisa que eu quero fazer, mudar a forma de ensinar, mudar a forma de passar. Então, assim, eu fui em busca daquele conhecimento, no tanto que eu vim fazer um INCOR, onde os meus 4 professores eles fizeram, para justamente tentar aprender tudo que eles aprenderam, mas tentar quando eu comecei com uma salinha pequenininha, onde tinha um data show e cadeiras, eu falei, eu posso fazer um curso de gasometria para as enfermeiras aqui do hospital? Vamos fazer para os fisioterapeutas? Vamos dar um curso de ventilação mecânica? Então, eu queria passar o conhecimento que eu adquiri, mas de uma forma diferente. Então, é daí que veio essa parte da docência. Então, hoje eu percebo que o aluno, você precisa mostrar para ele que ele é capaz. Então, você consegue ensinar para ele de uma forma... Porque a pressão ela já vai existir. Então, quando você também coloca os alunos, preparam ele para esse cenário, então, ter a prática numa pós-graduação, na graduação, isso faz total a diferença. Porque você vai alinhar o conhecimento técnico, mas também passar de uma maneira diferente. Até porque, assim, muitos vão te admirar. Os alunos, então, eu falo para eles assim, na sala de aula. Às vezes você está dando aula, você percebe o olhar deles assim: meu Deus, será que um dia eu vou ter esse conhecimento?
Será que um dia eu vou... E eu falo para eles, gente, vocês vão ser tão bons ou até melhores. Não se preocupem com isso. O conhecimento, ele vem com o tempo. Não acha que eu saí da graduação sabendo ventilação mecânica. Foi no dia a dia. Então, você precisa estimular ele que ele vai ser capaz daquilo dali. Claro, você também não vai mostrar que aquilo é algo sério, mas que a forma de passar essa comunicação faz a pessoa ela realmente querer estar ali para atender os pacientes. Não é à toa que na minha pós-graduação, na minha graduação, eu fui o único que seguia a área da cardiorrespiratória, da terapia intensiva. Ninguém queria nem pisar no hospital. Porque eles falaram, não, não quero vir, não quero isso para mim. Entro no hospital e saio chorando, então é E se meio... você ensina com acolhimento, porque como você quer que aquele profissional ele acolha, se ele não recebeu acolhimento nem quando ele estava aprendendo, né? Então, Exatamente. assim, fica até contraditório você querer um profissional empático quando você não ensina ele de forma E eu acho que empática. quando você passa esse conhecimento com humildade e humanização, vamos dizer assim, a pessoa ela vai sempre lembrar de você. Um outro exemplo que aconteceu no último congresso da Sobrafi, tinha 10 anos que eu não ia para o congresso. Quando eu cheguei lá, no intervalo, teve uma pessoa que parou para mim e falou assim, hoje ela trabalha aqui, ela estava apresentando um trabalho da rede de São Luís. Ela falou assim, acho que você não está lembrado de mim. Tudo bom? Eu, tudo bom. Eu só queria te falar que hoje eu só estou aqui porque você mudou a minha vida. Eu fiz um curso com você, livre, de cardiorrespiratória. Dali eu tive a oportunidade de ter um emprego no hospital. Eu não gostava da área da cardiorrespiratória do hospital. E hoje eu estou aqui apresentando um trabalho do meu serviço, graças ao estímulo que você me proporcionou para poder realmente gostar da área. Então, assim, para mim, é o meu melhor, é a melhor forma que eu tenho de passar o conhecimento e mostrar, a gente ali tem que ser humano, a gente tem que entender que hoje você está ali prestando assistência. Amanhã você pode estar na condição de acompanhante de um parente seu. Exatamente. Roberto, e quais que seriam estratégias práticas? Porque isso a gente prega muito aqui, a humanização, empatia. Mas se você puder dar em alguns exemplos, estratégias práticas de como você fortalece essas relações, principalmente nos contextos de situações críticas aí, nesse Então, cenário do Ju, intensivismo. eu acho assim, o mais importante são as dinâmicas de vivências. Então, vamos supor que eu vou lá e vou ensinar a respeito do ventilador mecânico, mas será que existe um simulador? Será que existe como a gente fazer um workshop? Será que existe onde a gente tentar levar esse aluno para a prática mesmo, supervisionada? Então, se a gente for pensar hoje, grande parte dos cursos que a gente desenvolve precisa ter essa vivência, porque uma coisa é você praticar no seu colega. Outra coisa é você estar ali no ventilador, ali mexendo com o supervisor. Outra coisa é você estar fazendo isso com um paciente. Uhum. Então, por exemplo, eu já vi, a gente tenta levar, por exemplo, pacientes, mães, crianças, pessoas mesmo para realmente passar por aquilo dali. E aí, em alguns momentos, a gente consegue levar esse aluno para o campo do estágio. Para também ele entender que quando ele entra dentro de um serviço, não só ele vai aprender a parte técnica, ele entender que existe um comprometimento, existe horário, existe as normas de cada instituição. Então, isso tudo é importante para realmente as pessoas entenderem uma hierarquia. Então, quando você leva isso na prática, mostrando vivências, e hoje o que o aluno ele mais busca é isso, porque o que você falou, ele tem essa dificuldade. Às vezes ele tem muito, ainda mais que hoje a gente teve bastante ensino online, ensino remoto, mas falta essa comunicação, falta... Ju, eu acho que as pessoas elas precisam ter um repertório. Então, você precisa proporcionar para ela possibilidades para ela construir o próprio repertório dela, entendeu? Então, você precisa colocar ela em situações onde ela também vai refletir como ela vai tratar, como ela vai desenvolver a carreira dela. E se você não proporciona isso, ela não vai ter o que passar, ela não tem o que falar, ela não vai ter o que dividir como a gente está dividindo aqui, entendeu? Então, acho que na prática é mais é colocar o aluno nesse tipo de vivência mesmo, em contato com essa realidade. E Alberto, bom, deixa eu me apresentar também, né? Eu sou uma mulher parda, tô com uma camisa branca, sentada. E aí deixa eu te fazer uma pergunta, Alberto. Quando a gente fala de ambiente de UTI, eu acho que quase todo mundo acaba tendo uma experiência negativa, né? Você falando dessa questão de ser educador,
da preocupação que o educador tem que ter com aquele formando ali. E isso, para mim, marcou bastante quando eu entrei na faculdade. Eu tinha perdido a minha mãe há pouco tempo e eu tinha tido algumas experiências horrorosas na UTI com fisioterapeutas, né? E quando a gente olha para essa questão de tecnologia dentro do ambiente de UTI, a gente já pensa na tecnologia dura, né? E a leve é tão importante quanto às vezes, porque eu lembro que eu fui muito mal orientada pela fisioterapeuta em questão, em uma situação triste, e que podia ter sido usada uma tecnologia leve de acolhimento ali que facilitaria o trabalho da equipe, facilitaria a minha vida ali como família. E aí eu queria que você dissesse para a gente quais são as barreiras específicas que dificultam a aplicação de tecnologias leves na UTI. Olha, às vezes eu acho que a pressão ali, a quantidade de pacientes que você vai ter que atender, ou também assim, a complexidade de certos pacientes, a pressão que às vezes vem do médico, da equipe, do familiar, às vezes você não tem tempo de parar e realmente falar assim, será o que que aquele paciente realmente precisa? O que que aquele familiar precisa? Porque às vezes você está tão preocupado em dar o melhor para o paciente com as tecnologias duras, vamos dizer assim, e aí você esquece, às vezes, na hora da visita, de passar uma informação para o familiar. E às vezes é aquela informação que Exatamente. vai fazer aquele familiar se acalmar e entender aquele processo ali da situação. Exatamente. A mesma coisa, por exemplo, eu acho que a comunicação em si funciona muito nesse sentido. Até mesmo para aplicar as tecnologias duras. Às vezes você pode estar num hospital, num grande centro, onde você tem equipamentos de última geração, mas você teve o treinamento daquilo dali? Será que o Exatamente. profissional está habilitado para aquilo dali? Mas você também precisa ter tempo para parar. E aí, meu colega, você É. sabe? Vamos fazer juntos? É. E aí, complementando, entra a importância do orientador, do professor que está recebendo esse aluno. Em seguida, eu já entrei na faculdade. Eu lembro que quando eu fui para o estágio de UTI, eu fui em pânico, né? Para mim, quando falou, chegou a sua vez de ir para o estágio, eu entrei em pânico porque era recente aquele ambiente ali Vem me as fazia mal. lembranças. Então, foi a primeira coisa que eu expliquei na época para o professor. Professor, eu venho de uma situação assim, talvez seja um pouco difícil para mim. E eu fui acolhida, graças a Deus eu fui acolhida, ele teve compreensão e tornou mais fácil. Mas só o fato de estar vivendo aquilo ali de novo foi difícil. Então, o professor precisou ter esse olhar humanizado. A gente fala da humanização para o paciente, mas a gente precisa falar da humanização do Se professor para o acolher, aluno, né? de profissional para profissional. Foi muito bacana a minha experiência por conta desse acolhimento. Nessas duas situações que meu pai esteve internado, da segunda vez foi para a questão do Covid, ele já estava num estado muito grave, naquele quadro entubado, precisou pronar. E eu saí daqui de São Paulo para ir visitá-lo, ele estava no Espírito Santo. E qual que era a preocupação? A minha preocupação ali, na verdade, era basicamente tentar fazer o melhor para ele. E a primeira coisa quando a gente foi conversar com as fisioterapeutas era exatamente assim: olha, você já fez tal coisa, fez tal coisa? Ela falou assim: olha, eu só vi isso no livro. Vamos fazer junto? Olha, Vamos fazer. bacana. Então, assim, é diferente da gente pegar e falar assim, olha, mas como você não sabe? Mas como você não tem? Não. Olha, então vamos fazer junto, porque isso daqui eu sei. Por mais que eu não estava ali na condição de professor nem nada, a gente fez um dia, fez 2 dias. Exatamente. No terceiro dia, quando eu cheguei para visitar, olha, a situação do seu pai está assim, assim, eu já fiz o cálculo tal, eu já utilizei assim, eu já utilizei... Pronto, eu alcancei, na verdade, o meu objetivo, porque no final, quem estava se beneficiando daquilo dali? Era o meu pai. Você Exatamente. entendeu? E Então, todo mundo assim, Indiretamente cresce. acabou beneficiando outros total, pacientes. não tenho dúvida. Então, ela começou a passar plantão e conversar com outras coisas, chegou a fazer pós-graduação com a gente. Eu Olha, fiz que questão de legal. falar: olha, dou uma pós-graduação, vem Que estudar porque Eu acho que precisa isso disso. até é algo que existia, eu acho que eu já vi a questão da supervisão, existia há muito tempo na psicologia, né? De você ter ali um mentor com quem você discute os casos. Isso era tão raro na área da fisioterapia, em outras áreas, eu acho, para além, porque eu acho que a psicologia tem isso, porque entende que o ser humano é único e mesmo aquele terapeuta, ele absorve as Aquela... histórias, assim como a gente está falando aqui, que todos nós absorvemos. E essa não era uma prática comum, e o quanto isso é importante, a gente tem visto isso acontecer em outras áreas, né? Você ter o mentor, ter o super... Vamos fazer uma supervisão. Tô com um caso difícil.
não sei tratar, vou procurar alguém que tenha aquele conhecimento e ter a humildade de Pronto. discutir, de procurar, que aí é que é a grande questão, né? E não é porque, às vezes, aquele profissional naquele não sabe a respeito daquilo dali, que ele é um mau profissional. Mas você está ali para Exatamente. contribuir, você está ali para dividir, vamos ter assuntos que você tem mais domínio do que o Ah, outro. vou Então, falar que eu não teria sangue frio, não. Eu já ia pensar, como que ela não nunca sabe? fez. Se fosse meu pai. Como era o primeiro dia que ele estava entubado, então ele já conseguiu receber esse tratamento desde o primeiro dia. Mas você pensa, Ju, não vai longe. Nessa mesma situação, meu pai foi agravando depois por um outro problema e precisou de hemodializar, fazer hemodiálise. Desde quando eu pisei aqui em São Paulo há 18 anos, dentro da unidade de terapia intensiva, existia a hemodiálise lenta, que a gente chama, que é a máquina de Prisma. Dentro dessa UTI, tinha essa máquina, tinha essa tecnologia. Sabe onde ela estava? No almoxerifado. Nossa. Parada e todo mundo fazendo hemodiálise convencional, daquela rápida, e que às vezes esses pacientes mais graves, eles vão Descompensam. descompensar perfeitamente. E aí eu cheguei e falei assim, tá, mas por que que meu pai não pode fazer essa máquina onde eu sei que, mas ela fica no hospital tal, mas se tem na rede de vocês, mas precisa de uma solicitação, pode ser que o convênio faz a solicitação agora. Em 1 hora já estava disponível para o meu pai fazer. Ju, quando chegou a máquina, os profissionais da enfermagem estavam tirando foto, porque eu nunca tinha visto chegar aquela máquina dentro do ambiente. Ou seja, você tem um recurso, estava no almoxerifado, na sala de equipamentos, um dos grandes, só que a equipe não estava Não tinha ninguém preparada pra para usar. isso. Então, onde estaria ali a tecnologia média dura? Então, estava lá a tecnologia, só que quem estava, os pacientes não se Não foram beneficiam, não foram treinados treinados. para isso. Então, não basta só a comunicação, tem que vir pelo treinamento e aí depois realmente proporcionar o melhor para o paciente, entendeu? Então, são coisas bobas que a gente fala assim, às vezes, quantas vezes a gente pega profissional da enfermagem, profissional da físio, a gente fica mais tempo com o paciente. Então, às vezes, uma palavrinha diferente que o médico faz, é só a gente parar. Se for o caso, desenha. Eu já vi médico desenhar para o familiar. Eu já vi profissional ir lá e desenhar assim, olha, isso aqui que está acontecendo, você pode ter certeza que aquele paciente não vai reclamar. Aquele familiar, porque realmente ele está entendendo, entendeu? Então, acho que isso faz muito, muito sentido quando você precisa estar tudo alinhado, entendeu? Dessa situação. Quais barreiras que você nota, assim, então, para a implantação mesmo das tecnologias, vamos falar de todas elas, no contexto hospitalar hoje? São barreiras humanas, são barreiras políticas, são barreiras de recurso financeiro, não sei o que, Ju, eu o acho que que na que- verdade é um pouco de tudo. Uhum. Porque também não adianta, por exemplo, o hospital falar assim. Eu vivenciei isso também em algumas situações quando estava na parte lá na terapia intensiva. Quando chega um equipamento novo, por mais que tenha o treinamento ou um recurso novo, hoje a gente tem recursos aí que praticamente da parte da mobilização precoce, cadeiras, a parte de eletroestimulação, as pranchas ortostáticas, que o hospital até tem a possibilidade de ter, ele adquire, mas existe uma resistência, às vezes, da equipe em falar assim, vai ser Em um mudar trabalho suas a mais, rotinas. mudar a rotina. Então, assim, existe a falha existe a comunicação que vai facilitar? Existe. Existe a barreira, às vezes, econômica, que pode ser que em alguns hospitais não tem condição de ter, mas existe aqueles hospitais que têm, mas que a barreira passa a ser o quê? Da equipe por ter que mudar a rotina, por ter que mudar protocolo, por ter que mudar a maneira de pensar. Só que se a tecnologia mudou, se os novos recursos eles vieram, por que que a nossa cabeça não pode mudar? Uhum. Por que que a cabeça da equipe não pode mudar? Entendeu? Então, pensando dessa maneira, então eu acho que tem um pouco de tudo. Eu acho que, às vezes, aquele hospital que não tem, deseja em ter, mas quando tem, precisa ter um preparo, precisa ter um programa de treinamento para passar. Mas gera custo, Gente, no resultado final, o paciente vai ser melhor e ele vai ficar menos tempo ali. Então tem que pensar um pouco. É uma economia meio que a gente Uma vai economia tentando burra, burra. né? Eu Talvez acho. até estudos que mostrem essa diferença, pensando no contexto, porque a gente fala muito dos hospitais e aí a gente fala do investimento do hospital particular, né? Mas e no SUS, onde as políticas públicas, né,
estão atuando, como a gente consegue mostrar para eles que essa tecnologia reduz o custo final, né? Ela muda desfechos, diminui o tempo de hospitalização, ela diminui o risco de rehospitalização. Elosa, falando isso assim, é um ponto meio importante para a gente comentar, porque acho que a fisioterapia, dentro dessa área também, pensando nos recursos, principalmente quando você fala do SUS, ou quando a gente vai, ou seja na terapia intensiva, ou quando sai esse paciente da terapia intensiva e vai para o ambiente domiciliar, antes a gente pensava assim que não tinha muitos recursos. Hoje, na verdade, existe até alguns recursos, até mesmo também de baixo custo, um custo mais acessível, mas eu acho que agora a fisioterapia está indo para um caminho que ela sai um pouco do assim, ah, não, mas eu acho que esse paciente melhorou. Ah, esse paciente está melhorando. Do Mas está achismo, melhorando né? quanto? Então, hoje, a gente bate muito nessa tecla da gente quantificar da melhor maneira possível. Então, qual que vai ser o seu objetivo? A curto prazo, a médio? Ah, não, mas é melhorar, então, a capacidade pulmonar. Tá, mas em quantos por cento? Como que você vai fazer isso? Através de ferramentas de avaliação. Então, a partir do momento que você começa a traçar, dentro dessas políticas, indicadores que mostrem o resultado, a gente sai daquela situação de, a fisioterapia no hospital é a purpurina do hospital. Fazer e não fazer é um brilho. Ah, tá ali... Inclusive, a gente tá com uma polêmica atual aí, né? Da obrigatoriedade ou não do número de horas desse profissional lá dentro da da unidade de UTI, terapia né? intensiva. Então, a gente está falando aqui de tecnologia, vou comprar o equipamento, tem que ver o custo disso e tal, mas na verdade... E a equipe? E a equipe, né? E uma barreira que até da comunicação, que eu já ouvi de muitos colegas, assim, eu não tenho tempo nem de evoluir, eu não tenho tempo de respirar, eu tenho que passar em X leitos, como é que eu vou parar para conversar com um familiar? Então, assim, não é um tempo perdido, é um tempo investido, né, nesse capital humano, e o quanto a gente consegue mensurar economicamente que só a presença do profissional 24 horas, não é a presença do recurso em si, mas do profissional disponível para desde o acolhimento até esse cuidado complexo. É importante, a gente ainda tem que provar que isso é Sabe o que necessário, que acontece, isso Ju? muda o desfecho, Parece né? que as pessoas elas têm a mente um pouquinho, elas esquecem muito rápido. Na situação da pandemia, o que mais se falavam era o quê? O fisioterapeuta, o enfermeiro, mas o fisioterapeuta. Foi aí onde a gente viu muito essa área da fisioterapia intensiva. Então, falava do ventilador, o fisioterapeuta era essencial, que estava ali no processo da reabilitação e tudo. Passou isso. Ah, não, mas o fisioterapeuta precisa ficar de madrugada? Precisa. Precisa Você não vai ficar. parar de Você não madrugada, vai. você só pode parar em horário comercial, tá? Se Sempre. você Porque, assim, parar de às vezes, respirar. a mentalidade da sociedade, ela acha que a fisioterapia, ela se baseia naqueles 50 minutos do exercício, da clínica, ou de reabilitar o jogador de futebol. É uma visão um pouco diferente Limitada. do que é dentro da Uma unidade. visão enviesada mesmo. Entendeu? Então, assim, e que às vezes a gente precisa quebrar esse paradigma. Então, são conceitos que a profissão, que as pessoas, elas pensam que a profissão ela se resume naquilo dali. E não é, entendeu? Então, quantas vezes eu já tive que chegar em hospitais, ou até mesmo nesse um do que meu pai foi atendido, eu tinha que deixar o ventilador mecânico programado. Olha, se ele precisar e tudo está aí programado. Ou então, ó, o BIPAP está aqui já programado, a equipe da enfermagem que vai ligar e desligar se precisar, porque o físio vai embora às 10 horas da noite. E aí? Mas é um recurso que a gente trabalha, que a gente tem domínio e que a gente. Então, se o paciente tem o risco de apresentar, é a mesma coisa. Nós não vamos mexer numa bomba de infusão. E ele não precisa da bomba de infusão 24 horas. E aí, como é que funciona? Então, a gente faz parte da equipe 24 horas. Então, se o enfermeiro, se ele precisa de cuidados intensivos, o próprio nome já diz. Então, a gente tem que estar ali disponível para essas 24 horas, para caso ele descompense, que caso ele necessite. Então, a gente não pode meio que... Cada especialidade da fisioterapia tem as suas demandas, tem as suas complexidades e tem que analisar de forma diferente. Entendeu? Já começa por aí. Quem escolhe essa área não tem essa de vou trabalhar de segunda a sexta. Já começa por aí. Pode ter um plano de carreira onde dentro do hospital você assume uma escala só de segunda a sexta, mas não funciona desse Em jeito. regra, não Não, é muito pelo assim. contrário.
Não tem, Então, não tem feriado, fim de semana que você não vai escolher, né? Eu vou passar mal só em horário comercial, comercial, né? entendeu? Então, Vamos onde eu vou lá escolher. fazer a fisioterapia. Então, acho que é um conceito diferente aí, mas que quando estava na pandemia, nossa, pelo amor de Deus, precisa do físio junto, porque vai ter que pronar, vai ter que isso. Gente, o paciente crítico continua lá do mesmo jeito, entendeu? Então, o paciente crítico só não existiu na época da pandemia. Então, é Sempre isso que a gente existiu. sempre existiu. Então, é isso que a gente precisa E o que será, né, que pensar. mudou daquela época para cá, para o físio ter perdido essa importância, né, nesse contexto? Eu acho que volta muito na questão da rotina, da demanda, como acho que a própria Ju falou. Então, parece que o hospital continua tendo pacientes mais complexos, mas não está tanto na mídia. Não está tão divulgado, não está tão em evidência na questão da mídia. Então, fica parecendo que para a população, o paciente grave só foi o da pandemia. Então, não, acho que muda, parece que as pessoas, que eu falo, parece que as pessoas elas esquecem, mas só quem viveu, ou só quem esteve, ou quem já precisou ou passou, sabe que vai ajoelhar e pedir pelo amor de Deus, ou perguntar: tem físio 24 horas? Entende? Até profissionais da saúde. Eu tenho uma irmã que ela é médica que ela fala, quando ela chega no hospital, que ela tem físio 24 horas, ótimo. Então ela já sabe que o plantão dela vai ser tranquilo, ela é intensivista também. Uhum. Por quê? Ela sabe que ela depende, entendeu? E todo mundo é uma equipe. Então acho que isso é extremamente Um não importante. anula o outro, né? São Jamais. complementos, né? Um vai agregando ao outro para que o cuidado seja integral. Tanto para o paciente quanto para a família, entendeu? Então, quando eu estive, como meu pai esteve internado, eu falava para a equipe, eu quero ficar aqui acompanhando, eles deixaram eu ficar 24 horas, eu não incomodava, eu não era aquele acompanhante poliqueixoso, e mesmo se fosse poliqueixoso, às vezes você consegue diminuir quando você orienta, quando você para, você senta, você acolhe, porque, gente, imagina você estar ali, o familiar, apita, 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 apita o monitor, apita o Você se ventilador, apita. desespera. Você desespera. Então, a partir do momento que você passa a ter o conhecimento daquilo dali, então, uma boa comunicação, uma boa informação, calma, vai dar tudo certo, isso é comum, porque é um ambiente novo para ele. Foi um Sim, ambiente novo para a gente quando a gente pisou a sim. primeira vez. Que a gente falava, será que eu vou dar conta? Fora Então, o vem os momento de flashes. fragilidade que aquela. Então, assim, ai, aquela família é difícil, né? Mas olha o momento que aquela família tá vivendo, né? Eu lembro que eu passei o meu primeiro dia das mães com o Miguel dentro da UTI. E eu lembro que aquele dia a médica resolveu falar para mim que ele não estava enxergando. E ela podia ter me passado aquela informação no dia seguinte, era um domingo, dia das mães e tudo. E aí eu lembro que eu fiquei assim, desolada. E eu lembro que naquele dia o hospital ofereceu um, um almoço, uma forma de acolhimento para as mães, um almoço. E eu brinco que a minha salada foi temperada com lágrimas, né? Então, assim, se por um lado teve a visão do hospital de que aquilo era uma data difícil, que era um momento difícil, que eu estava lá dentro passando meu primeiro dia das mães com meu filho gravíssimo, que eu não sabia se eu ia levar para casa, não sabia como eu ia levar para casa. Por outro lado, eu tive a falta da sensibilidade dela entender que ali não era o dia. Por mais que ela tivesse que me informar assim, que aquela fosse uma informação importante, meu filho não ia embora no dia seguinte. Aquela informação não mudava o quadro clínico geral dele ali, e ela poderia ter conversado comigo no dia seguinte. Seguinte. Então, entender também todas essas nuances de que a família, às vezes, ela está sendo difícil porque ela está num momento de extrema fragilidade. E, às vezes, até quando a gente tem esse conhecimento, às vezes é até mais difícil passar, porque você olha para tudo aquilo e tudo te desespera, porque você sabe daquilo. Às vezes eu falo para minha mãe que naquela época a ignorância foi uma bênção. Para mim, para minha mãe, que já era profissional de saúde, tudo era um tormento. Porque ela tinha uma proporção ainda maior do que estava acontecendo do que eu, enquanto eu estava muito mais tranquila. Então, você entender que aquilo é um momento de fragilidade, mesmo numa família onde as pessoas são esclarecidas, como você e a sua irmã eram extremamente esclarecidos, mas naquele momento você era o filho,
né? Eu tive que manter um sangue frio assim para tentar. Quando eu olhava, eu falava assim, eu não imaginava o meu pai. Era mais um que eu precisaria dar o melhor ali, embora eu não estivesse na assistência. Mas isso que você falou também é extremamente importante, que os profissionais da saúde que trabalham com essa parte do paciente crítico, ele também, às vezes, precisa de estratégias para ou voltar a entender que existem coisas que são normais e pertinentes da evolução da vida mesmo. Mas não dá para ter tanta frieza, não dá para faltar a sensibilidade por achar que todos os dias você vai dar más notícias, todos os dias, então fica aquela coisa muito robotizada. Então, eu só estou ali para dar uma notícia, eu estou ali, ou que deu uma boa notícia, mas... Então, ter esse cuidado, de quando você perceber que o familiar ele não entende, ou ele não sabe... É a mesma coisa quando fala assim, olha, o paciente tem água no pulmão. E, na verdade, o povo acha que o paciente está afogado e tudo, e às vezes não é nem um edema agudo de pulmão. É um derrame pleural, é um líquido que está fora do pulmão, na maioria das vezes. Mas não, falou água no pulmão, meu Deus Não do entendi céu. nada, Então, né? às vezes, é uma palavra, é um cuidado que são 5 minutos que você vai perder, que você não perde, Ganha. você ganha lá na frente. Exatamente. Então, E acho que até ouvir, né? Você sabe o que que é água no no pulmão? O pulmão, que que você entendeu como água, disso? exatamente, faz muita diferença, Ô, gente. Roberto, e como educadora, a gente sabe que você é um formador aí em grande escala. É possível, na hora de estar formando aí novos profissionais, trabalhar o equilíbrio do ensino técnico e do empático? Olha, eu acho que a gente já começa trabalhando isso, eu acho que da forma com que a gente se apresenta e a gente ensina. Então, assim, a gente está ensinando algo que vai fazer a diferença nesse contato crítico. Ele vai ver paciente, ventilador apitando, vai ver monitor, mas você precisa passar isso da forma onde o aluno ele se sinta capaz. Então, eu acho que desde quando você pisa a primeira vez na sala de aula, porque quando a gente pega esses alunos, eles estão ali no primeiro contato. E vocês podem ter certeza que E muitos acham que vai parar, o paciente vai morrer na minha que vai mão, morar. É né? isso, Aquele desespero. e que vão ter pacientes que vão morrer na sua mão, mas não foi não foi sua culpa. É isso que, tá, mas e se ele morrer na sua mão, como que você vai lidar com isso? Entendeu? Então, nesse primeiro momento, todos esses questionamentos eles vêm. Mas se a gente começa desde o primeiro momento mostrar, olha, é uma profissão que exige como qualquer outra, mas eu acho que é como você passa. Não dá para ficar toda hora brincando, não dá para toda hora. Eu não sou aquele professor que fica brincando toda hora, mas eu sou um professor acessível. São coisas diferentes. Então, existe aquele professor que ele é acessível, que ele está disponível para o tempo que for, mas nem por causa disso ele está ali fazendo brincadeira o tempo inteiro e tudo. E tem alunos que aprendem, que é acessível, que brinca e tudo. Quando eu digo, na verdade, do brincar, tipo, achar que tudo é muito. Não. Então, cada um vai ter as suas estratégias para poder ensinar, mas eu acho que o principal elo para fazer os alunos gostarem e entender isso é primeiro você mostrar a- o conteúdo e aos poucos ir introduzindo essas estratégias, os casos. Eu acho que hoje o professor ele precisa falar da vivência dele, ele precisa ter o repertório para contar. Entendeu? Então, hoje, quanto mais vocês colocarem os alunos para terem um repertório deles em diferentes situações, são essas situações que eles vão lembrar, eles vão aprender e eles vão. Então, eu aprendi ventilação mecânica quando eu estava sozinho já com os pacientes. Não foi quando eu estava na especialização, porque eu só podia falar assim, tá, mas para que serve isso? Para que ele estava ali me te ajudando? Mas e depois que era só você? Então, eu falo para eles, gente, calma, o conhecimento ele vai vir com o tempo. Então, existe o dia a dia, existe você bater o olho só de longe. Se você já percebe ali que tem um equipo de outra cor, você já sabe que aquele medicamento ali que corre é um medicamento tal, porque aquele equipo daquela cor é fotossensível, então, se ele receber luz, ele vai mudar o medicamento. Aquilo é o dia a dia, ele não precisa decorar. Então, hoje, quanto mais você colocar essa vivência para eles, melhor vai ser a melhor coisa. Beto, a gente tá chegando no final. Voa, né? Passa Super. rápido, a gente vai ter que encerrar. Mas antes eu queria que você deixasse uma mensagem para os profissionais que desejam aí aprofundar os seus conhecimentos no uso de diferentes tecnologias do cuidado, seja lá da leve até a dura, né? Que recado que você quer deixar para eles?
Bom, eu acho que, acima de tudo, busquem bastante conhecimento, sempre tente fazer o seu melhor, não da parte não só do conhecimento técnico, científico, mas entender que nós estamos lidando com pessoas. Então, estimule, pratique. Às vezes eu sou uma pessoa que gosta muito de estudar, mas eu sou muito tímido, não gosto de falar com as pessoas. Não, vá. Estimule essa habilidade, desenvolva essa habilidade também, essa capacidade, porque a gente precisa disso. Então, da mesma forma também que o paciente vai perceber se você for tímido demais, se você for. Então, eu acho assim: seja curioso, busque, na verdade, uma formação não só técnico-científica, mas, acima de tudo, vai atrás do melhor repertório. Quanto mais vocês vivenciarem, quanto mais vocês correrem atrás, quanto mais diferentes ambientes vocês estiverem passando por essas situações, não fuja deles. Vá, encare, busque, que com certeza o sucesso ele vai vir. Muito bem, queria agradecer demais a sua participação aqui com a gente. Você quer comentar um pouquinho como é que as pessoas te acham nas redes sociais e falar um pouquinho do Instituto Beta, só para a gente finalizar? Bom, lá o Instagram é Instituto Beta Saúde, lá tem cursos de pós-graduação, formação, curso de extensão, e o meu perfil pessoal é Ponzo_Alberto. Então lá eu bem. te conto um pouquinho da minha vida, dessa parte acadêmica, e de vez em quando a de DJ também. Ah, ótimo. Muito obrigada pela sua participação. Prazer enorme. Pode voltar outras Eu que vezes. A agradeço. casa está aberta. Vamos encerrar esse episódio por aqui, mas antes não esqueçam de dar um coraçãozinho, compartilhar esse vídeo no grupo do WhatsApp, da faculdade, da família. Seguir as nossas redes sociais. Estamos no Instagram, no Spotify, no YouTube, no TikTok. Então, onde você quiser seguir a gente está lá. E esperamos vocês nos próximos episódios.